Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do nosso Coringão, totalmente atualizadas para vocês. Quero te pedir aqui humildemente para você deixar o seu like e se inscrever aí no nosso canal para a gente falar muito sobre o Corinthians. Hoje o assunto é sobre Guilherme. Corinthians tem interesse no ponta esquerda do Santos, Guilherme Tafiel. Vamos falar também aí sobre o jogo de Corinthians e Novo Horizontino que acontece amanhã. Novidades sobre Memphis e Rodrigo Garro e também Augusto Melo aí que terá a primeira votação de impeachment no dia 26 agora, tá fiel, deste mês. Peço humildemente para você não esquecer o seu like, é de grande importância para este canal. Chega de enrolação e bora falar de Corinthians, né, fiel? Então, já quero iniciar este vídeo aqui falando sobre Corinthians e Novo Horizontino. A escalação de Dorival Júnior segue como dúvida, não sabemos se ele vai fazer este controle de carga ou não. Acho esse controle de carga arriscadíssimo, tá? Até porque o Novo Horizontino não é um time bobo e esse controle de Dorival Júnior pode ser prejudicial para o Corinthians ou não. Mas como assim, corintianeiro? Prejudicial porque a gente nunca vai entrosar um time titular, tá? Eu lembro muito bem quando o Vanderlei Luxemburgo começou com esse controle de carga, depois Antônio Oliveira passou por essa fase também. É um controle de carga que, na minha opinião, você não entrosa o seu time. Você não consegue dar uma sequência de jogos para um time que hoje é considerado força máxima. Então vai ser assim até acabar, porque em entrevista coletiva foi perguntado para o Dorival Júnior quando será o término desse controle de carga e o próprio treinador disse que não tem data para acabar. Que isso vai porque são vários campeonatos, patati, patatá, blá blá blá, e por aí vai. Então realmente, se o Corinthians conseguir manter na Copa do Brasil por um longo tempo, tem a Sul-Americana, que há a possibilidade de classificação nos playoffs para o Corinthians aí pegar o terceiro da Libertadores, a sequência do Campeonato Brasileiro, a gente vai ter um time que não vai conseguir entrosar e colocando o time por diversas vezes em várias situações de grande dificuldade, porque você, além de não entrosar o time, você coloca um time totalmente alternativo, um time com o Léo Maná, que não é jogador para Corinthians, você pode ir lá, às vezes, poupar o Hugo Souza, colocar o Matheus Donelli, que não serve para jogar no Corinthians, o Matheus Bidu evoluiu bastante, mas tem dia que joga, tem dia que não joga nada, Charles, Alex Santana, a gente tem o Breno Bidon também, que não tá jogando nada já faz tempo. Tem o Maicon também, que não tá jogando nada já faz tempo. Mas aí você já entra com outro meio campo alternativo, Alex Santana, Charles, Coronado. Aí sim o time do Corinthians vai ficando em situações de dificuldade. Porque o time do Timão jogou contra o Santos com os titulares. Vai jogar considerado força máxima. Vai jogar agora contra o Novo Horizontino, do mesmo time que jogou lá em Novo Horizonte. Vamos jogar com Alex Santana, vamos jogar com o Charles, vamos jogar com o Léo Maná, já que o Mateuzinho tá machucado e o Félix Torres jogou como improvisado na lateral, não vai improvisar o Félix Torres de novo, vai colocar o Léo Maná, então fica uma situação realmente difícil, principalmente em fase de mata-mata, né? Porque se o Corinthians perder ou levar para os pênaltis e perder para o Novo Horizontino, o Corinthians é eliminado. Ah, temos a vantagem de um gol, mesmo assim, fiel, faz um gol, retranca o time inteiro lá, vai para pênalti, Corinthians tem chance de ser eliminado nos pênaltis. Então, na minha opinião, esses jogos jogando dentro da sua casa, diante do seu torcedor, contra o Novo Horizontino, você tem que entrar para matar. Você tem que entrar para lá fazer 1, 2 gols no primeiro tempo, aí você vai lá e poupa o seu time, tá? Até se você fizer um gol no primeiro tempo, considerado com o time que hoje é força máxima, você chega e poupa o seu time no segundo tempo, aí você tem motivos para isso, mas não de você já entrar com o time totalmente alternativo por causa desse bendito controle de carga e as coisas podem dar ruim pro Corinthians sim. Já na Sul-Americana, o jogo contra o Huracan, o Corinthians vai fazer fora de casa, se for com o time reserva nem vai, nem precisa ir viajar, perder tempo, gastar dinheiro com hotel, combustível, né, do avião, porque não compensa você ir com o time reserva para jogar contra o Huracan lá. A gente perdeu com o time titular dentro de casa, imagina com o time reserva. Então, realmente, são situações complicadas esse controle de carga que o Dorival Júnior trabalha no Corinthians, tá? Então, o Corinthians joga amanhã contra o Novo Horizontino. É difícil, eu repito, é difícil a gente esboçar uma escalação para vocês aqui referente ao time do Corinthians. Vou esperar amanhã, tá, fiel? Porque o jogo acontece amanhã. E vou esperar chegar amanhã aí e tentar trazer uma escalação para vocês aqui mais concretas referente ao último treino que o Corinthians vai fazer
para enfrentar o Novo Horizontino, certo? Comentem o que vocês acham desse controle de carga, quero muito saber a sua opinião. Combinado, fiel? Temos também a opção, tem muitas pessoas falando que Memphis e Rodrigo Garro pode ser opção contra o Novo Horizontino. Essa informação, ela se trata de uma fake news. O Rodrigo Garro não volta contra o Novo Horizontino. O Memphis, que poderia estar cotado em voltar contra o Novo Horizontino, que poder jogar contra o Novo Horizontino, mas mesmo que ele vai para jogo, ele não vai estar 100% recuperado, e isso pode ser um perigo para o Corinthians. E por se tratar do principal jogador do Corinthians, vamos dizer assim, obviamente que o Corinthians não vai arriscar ele entrar contra o Novo Horizontino e piorar a sua lesão. Então o Memphis Depay também será desfalque contra o Novo Horizontino, já também com o Gustavo Henrique sendo desfalque, porque o Gustavo Henrique fez a cirurgia, continua sendo desfalque, tá? Referente a isso, no próximo jogo contra o Atlético Mineiro, existe uma grande chance do Memphis voltar, mas Rodrigo Garro ainda, eu acredito que não vai estar preparado para voltar contra o Atlético Mineiro. Já no próximo jogo, sim, Rodrigo Garro já pode voltar aí no timão para enfrentar aí os seus compromissos no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. Lembrando que o jogador passa de transição física. O que é essa transição, fiel? O jogador está se preparando fisicamente, ficou muito tempo parado e você perde ritmo de jogo, você perde preparo físico. Então o trabalho do Corinthians hoje com o Rodrigo Garro é esse. E a ótima notícia que temos é que o Rodrigo Garro não está sentindo dores, tá, fiel? Isso é de grande importância, porque ele tratou aí de uma tendinite patelar e se continuar treinando, senti, aí realmente vai ter que adiar essa reestreia do Rodrigo Garro no Corinthians, tá? Então uma boa notícia para nós corintianos é que ele está treinando normal, sem sentir dores, e isso é muito importante para nós, porque se trata sim, na minha opinião, do melhor meio ofensivo do Brasil. O que vocês acham? Quero muito saber a sua opinião referente a isso, tá, Fel? E antes da gente falar sobre o Guilherme no mercado da bola, eu quero lembrar vocês, Fel, por favor, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, é importante para o crescimento deste canal aqui. Lembrando que ontem o Corintianeiro postou 3 vídeos falando sobre contratações, sobre Mina, sobre Gabriel Paulista, sobre zagueiro que o Corinthians negocia também aqui do Brasil. Vou deixar o vídeo no final deste vídeo aqui para você ir lá e conferir. Combinado? Então, bora falar sobre Augusto Melo, né, fiel? Augusto Melo que terá votação agora no dia 26, tá, fiel? Daqui 6 dias, dia 26, a gente terá uma votação sobre impeachment relacionado ao Augusto Melo. E desta vez não acredito que vai ter tumultos para essa votação ser adiada igual teve da outra vez, porque naquela ocasião a torcida Gaviões da Fiel, principalmente, estava do lado do Augusto Melo. Hoje a situação está totalmente diferente, tá? Vamos dizer assim, que estão sem apoiar ninguém, estão apoiando o Corinthians, a instituição, o clube, o nosso amor, que é o nosso Coringão, tá? O Augusto Melo fez muitas promessas e não cumpriu. Não vou aqui passar pano para o Augusto Melo. Sempre defendi o Augusto Melo nessa gestão do Corinthians. Um cara que trouxe patrocínios para o Corinthians, trouxe bastante renda. Está próximo de fechar aí um ótimo patrocínio com a Adidas aí, em coisas de bilhões. Então, é um presidente que traz recurso, é um presidente que disse que não vai medir esforços para reforçar o Corinthians na metade da janela agora, e a gente sabe de tudo que a Renovação e Transparência fez. Então, como é a oposição que está brigando com o Augusto Melo, depois de tudo que fizeram, é lógico que a gente fica com o pé atrás, tá, fiel? Só que números não mentem, esses números não tem como você omitir sobre as contas aí que o Augusto Melo não fechou, que fechou aí mais de 819 milhões de reais, tá? Só que aí você pega o líquido, dá 519 reais, aí tem dívida flutuante, dívida que não é flutuante, enfim, eu não entendo muito essas questões financeiras, só que números não tem como você omitir, e realmente isso pode pegar aí em cheio o Augusto Melo e ele deixar o Corinthians. Lembrando que dia 26, a votação para o impeachment do Augusto Melo será referente a situação de comissão da Avaidibet, tá, fiel? A primeira bet master do Corinthians, tá? Essa será a votação do dia 26. Já no dia, ainda não marcou, mas essas das contas bloqueadas será outra situação de impeachment que já foi protocolado. Aí se ele não sair nessa da Avaidibet, aí vai ter outra votação de impeachment sobre gestão temerária, que é referente às contas que o Corinthians fechou
no vermelho, tá? Então será 2 processos de impeachment para o Augusto Melo enfrentar. E toda essa situação que a gente traz de contratação está tudo relacionado ao planejamento do Augusto Melo, junto com o Fabinho Soldado, junto com seu diretor financeiro, junto com a equipe do Augusto Melo. Caso o Augusto Melo saia, fiel, automaticamente todos os diretores contratados pelo Augusto Melo devem sair junto. Eu acho que se tiver uma chance de ficar, será apenas o Fabinho Soldado, porque o Fabinho Soldado é um ótimo diretor executivo, tá? Pode ser que ele fique, pode ser que não fique também. Pode ser até que peçam para ele ficar e ele diz não. Vai depender muito aí desse desenrolar dessa situação, tá, fiel? Então, todo esse planejamento que a gente fala aqui, ele está envolto, ele está vinculado ao planejamento Augusto Melo. Se o Augusto Melo levar um impeachment, obviamente que a gente não terá mais esse planejamento. Aí é outra gestão. Vai entrar o Osmar Stabile como presidente, porém pode ter novas eleições internas para decidir quem fica o final de mandato como presidente. Aí pode candidatar Duílio, pode candidatar Andrei Sanches, pode candidatar Roberto de Andrade, pode candidatar a oposição inteira, se eles quiserem aí, e provavelmente se candidatar vão ganhar e vão terminar aí com renovação e transparência no final da gestão do Corinthians. A situação do Corinthians fora de campo realmente ela é muito complicada. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião e vamos falar sobre o mercado da bola, porque o Corinthians tem interesse na contratação do Guilherme, ponta esquerda do Santos, de 30 anos de idade, tem contrato até dezembro deste ano, tá? Qual que é a situação do Guilherme? Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Primeiro, há um ótimo relacionamento entre Augusto Melo e o presidente aí do Santos, tá, fiel? Um ótimo relacionamento mesmo. O Santos não vive um bom momento financeiro, muito pelo contrário. O Santos vive um financeiro terrível. Se bobear, lógico que o Santos não deve, que o Corinthians deve, porque o investimento do Corinthians é muito grande. Só que o Santos está assim, com o seu caixa financeiro totalmente instável, totalmente abalado. As suas estruturas financeiras estão totalmente abaladas, porque o Santos pensou num planejamento referente ao Neymar e esse planejamento não deu certo. Não estão trazendo os recursos financeiros que gostariam e futebolisticamente também o Neymar não está dando o retorno que o Santos espera, tá? Não vou entrar muito no assunto porque esse canal aqui é referente ao Corinthians. Então, mas é o que chegou de informação para mim, o porquê o Corinthians pode contratar o Guilherme. O Corinthians procura um ponta, tá, fiel? Um ponta de velocidade. E o Guilherme seria o cara. Destaque aí da Série B, jogou muita bola na Série B, foi destaque também no Paulistão, fez um bom Paulistão o Guilherme, um cara que sabe fazer gol, um cara super rápido e é o ponta que o Corinthians, na minha opinião, precisa. E chegando num time onde você tem mais peças humanas para trabalhar, você tem um potencial, uma qualidade a mais no time do Corinthians, o Guilherme pode se dar muito bem no Santos. E devido a essa crise financeira que o Santos passa, pode ser que o Santos abra mão do Guilherme para o Corinthians sim. Primeiro porque existem divergências na renovação de contrato entre Santos e Guilherme, porque o contrato dele vence em dezembro. O Santos já tentou a renovação com o Guilherme por 2 vezes e não conseguiu renovar com o jogador. Ora, fiel, se você tem um contrato de um jogador que é considerado seu atacante titular, que vence daqui a alguns meses, tá? E você não consegue uma renovação de contrato por 2 vezes, obviamente que o Guilherme também já está pensando no seu futuro. Primeiro, porque se o Santos não negociar ele no meio do ano, o Guilherme não vai querer segurar um contrato com o Santos aí de mais 2 anos, um exemplo, e o Santos cair para a segunda divisão e ele voltar a disputar a segunda divisão. Então, obviamente, também que o jogador está pensando no melhor que é para sua carreira, porque não há só interesse do Corinthians, há interesse de outros clubes do futebol brasileiro também. E o Guilherme já viu que o Santos não é um clube que ele vai conseguir se destacar, que vai conseguir vamos dizer assim, que vai conseguir se destacar na sua posição, desculpa, eu falei errado, tá, fiel? Vai conseguir se destacar na sua posição para futuramente receber uma proposta da Europa. E no Santos não é esse tipo de time que vai oferecer isso para o jogador, porque o Santos realmente é um time muito fraco. E mesmo que reforce, o Santos parece que hoje se tornou um time pequeno. Desculpa os santistas, tá? Você... não sei se vai ter um São Paulino aqui ou um palmeirense que assiste o vídeo, não sei, mas será que os times rivais consideram o Santos hoje um principal rival? Consideram o Santos hoje um adversário como nós consideramos hoje o Palmeiras um adversário direto?
um rival direto, São Paulo um rival direto, porque existe, vamos dizer assim, um tabu, existe aí um histórico mais competitivo do que jogar contra o Santos hoje. O Santos hoje virou saco de pancada e não é desde hoje. Já faz há muito, muito tempo que o Santos virou esse saco de pancada. Então não acredito nem que o Santos se tornou esse rival mais. O Santos com certeza está se tornando um time pequeno por más administrações. E a questão do Santos também é que o Santos nunca foi um time de investir no mercado da bola. O Santos sempre teve sorte em revelações como jogadores de base, que na época revelou Robinho, depois veio Robinho e Diego naquela época, né, que ganharam tudo. Aí depois veio Neymar e Paulo Henrique Ganso, que ganharam tudo. Então o Santos sempre viveu de revelações. Elano, Renato, sempre viveu de revelações da base. E a base do Santos hoje não revela jogadores como revelou antes, porque no investimento financeiro o Santos sempre foi um time fraco no mercado da bola. Então, obviamente, que o Corinthians chega muito forte para contratar o Guilherme, pela crise financeira que o time vive e também aí, vamos dizer, porque o Guilherme também não quer ficar no time do Santos e o Corinthians é visto com muito bons olhos pelo jogador. Essas são as informações mais atualizadas que eu tenho sobre o Corinthians, tá? Corinthians tem interesse na negociação do Guilherme e já fez consulta com o presidente do Santos pela situação do jogador, tá, fiel? Não vou dizer aqui para vocês que vai contratar, que vai fechar, mas já começou, vamos dizer assim, um início de negociação. Isso pode dar bom para o Corinthians, certo? Quero que vocês comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Quero trazer um assunto final que não estava na pauta. O Hugo Souza agora, vamos dizer assim, entregou a sua carreira para ser administrado pela empresa que se chama OTB, OBT, coisa assim, tá, fiel? Mesma empresa que já fez proposta para o Corinthians para virar SAF, tá? É comandada aí pelo empresário Paiva e tem outro Goodferb, coisa assim também. Dois empresários aí que são fundadores desta empresa, já fizeram propostas aí para o Corinthians, para comprar o Corinthians e agora são donos aí da carreira do Hugo Souza. Não contrataram o Hugo Souza, fiel, para vocês não entenderem. Eles vão começar a administrar a carreira do Hugo Souza a partir de agora, tá? Depois eu deixo o nome nos comentários certinho para vocês aí, para vocês conferirem nos comentários. Tudo bem, fiel? Vocês estão atualizados sobre tudo que acontece com o Coringão, nosso clube do coração. Então eu quero agradecer demais a sua presença e hoje à tarde, Corintianeiro traz mais um vídeo para vocês. Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!